Aí na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Quer dizer, eles influem naquilo que a gente pensa, na forma como a gente está agindo, no que a gente está agindo? E a resposta é a seguinte: muito mais do que imaginados. Influem a tal ponto que de ordinários são eles que vos dirigem. Na verdade, essa resposta é bastante profunda, né, se a gente for analisar, porque nós, como seres humanos, a gente é orgulhoso demais, né? A gente não gosta de ser dirigido por ninguém, certo? Se a gente tem pai de família que está, você falar para o seu filho assim: olha, você vai estudar em tal escola, vai estudar depois medicina, depois eu falei isso. Só de você falar que ele vai ter que fazer aquilo, né, você está dirigindo ele já vai criar uma resistência. Não, eu quero fazer tudo que eu quero, etc. A gente não gosta disso. Então, quando diz isso, são eles que nos dirigem, a gente já fica com o pé atrás. Tá bom, se for os espíritos bons, né, se for o Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Jesus, ainda tá bom. Mas será que são eles que nos dirigem? Eles, com todo o conhecimento espírita que a gente tem, que a gente estuda e discute, quer dizer, a gente é muito facilmente influenciável e dirigido ainda pela espiritualidade inferior. Então, isso é uma reflexão muito importante que a gente tem que estar sempre pensando nela. De ordinário, eu entendi de uma maneira simples, né? De uma maneira simplificada, isso? Acho que é comum, né? Ordinário é comum. De uma maneira simples, né? Eu acho que, de forma geral, a gente está sendo dirigido por eles. Preços espíritos estão entre nós em todos os momentos. Tem muito mais gente que a gente imagina aqui, né? A humanidade é uma só, encarnados e desencarnados. Não dá para a gente separar. Né? Separa, teoricamente, plano carnal, plano espiritual, etc. Mas, na verdade, é uma comunidade só. Né? Estamos apenas em dois planos. Funciona como uma onda de rádio. Ao entrar em sintonia, um interfere no psiquismo do outro. O que é interessante, o que difere de uma onda de rádio, vamos dizer assim, é o seguinte: se nós, durante a noite, se nós sintonizarmos na televisão, hoje não é mais assim, né, no controle, vamos supor que seja assim, na novela, né? Então sintonizou na novela. Você tem uma sintonia, sintonizou. Ah, não quero mais. Você sintoniza na mesma hora, né? Mas nós não temos essa facilidade tão grande de sintonizar e desintonizar. Vocês concordam comigo? Então, no momento que eu sintonizo, né? Por exemplo, sintonizei uma novela, e ela vem aquela enxurrada de informações, na sua grande maioria, não são boas. O que acontece? A gente sintoniza com tudo aquilo. Mesmo que eu mude de canal, muitas vezes eu continuo sintonizado com aquelas energias, ou com aquelas ideias, com aquilo que foi colocado ali. Então, você sintonizar é fácil. Mudar a sintonia não é tão fácil assim. Isso exige um aprendizado grande nosso para a gente conseguir fazer isso. Os espíritos também influenciam os fenômenos da natureza. Tudo que acontece na natureza tem a mãozinha dos espíritos aí, influenciando, interferindo. E às vezes a gente pensa, né, poxa, quer dizer que um tsunami, então, foi provocado pelos espíritos. Mas é bem assim, a questão é que nós, seres humanos, nós somos como se fôssemos um tanto de crianças dentro de uma casa. Né? Vocês já viram alguém que vai alugar uma casa e fala assim: vai ter muita criança? Tem criança? Se tiver, eu não quero, que vai estragar a casa. Então é mais ou menos isso. A gente é um tanto de criança que a gente põe o pé na parede, a gente faz um tanto de coisa, e chega algum momento que eles têm que colocar óleo, têm que pintar de novo e tudo mais, e isso gera um tanto de transtorno, né? Gera mudança. Então esses fenômenos, muitas vezes, que vêm, criar rasos, mais enchentes e tudo mais, tem uma finalidade que nem sempre a gente consegue compreender. Mas mostra a influência deles nas nossas vidas. Eu estava conversando com um professor, amigo meu, esse tempo atrás, no finalzinho do ano passado, e nós dois um pouco preocupados, né? Porque eu tenho Facebook, mas, vou ser sincero, se alguém mandar mensagem para lá, me desculpa, dificilmente eu respondo, fica lá, de vez em quando adiciono o pessoal para lá, mas não gosto, né? Infelizmente, vou ter que aprender a gostar, sei disso, mas não gosto. E ele com a mesma preocupação, né?
Eu preparando essa palestra, eu vi que, na verdade, o Facebook é mais antigo do que a gente imagina, né? Porque desde que a humanidade, e nós somos gente, né? Somos pessoas, a gente está postando nossos pensamentos no plano espiritual, né? E tem um tanto de gente, tanto espírito curtindo, um tanto não curtindo, né? E ele vai se espalhando de uma tal forma, né? Comentando, né? Compartilhando, né? Na realidade, é um grande compartilhando. Isso. Conta tudo e mostra tudo. Ou seja, cada vez que a gente posta nosso pensamento, né? Pode ter certeza que tem um tanto de gente compartilhando, enfim. Legal essa comparação que você faz. Isso me deixou um pouco mais moderno, né? Eu achei. Consolou um pouco. Uma coisa assim que, né? Uma coisa assim, enfim. E aí, para falar da influência dos espíritos nas nossas vidas, a primeira coisa que me veio foi a questão: quem são esses espíritos? Então, de forma didática, eu digo de forma didática porque Kardec, a evolução é tão grande, é impossível você classificar os espíritos de forma detalhada, né, nos 10 classes que estão, né? Mas, de uma forma didática, Kardec faz os puros, né? Primeira classe, segunda classe superiores, terceira sabedoria, quarta sábios, quintos benevolentes, sextos batedores, sétimos neutros, oitavo pseudo-sábio, nono levianos e décimo impuros. Então, de uma forma geral, nós estamos sendo influenciados por essas categorias de espíritos aqui. Tá? Eles estão no nosso dia a dia. Né? É o seguinte, só para a gente refletir um pouquinho, tem aqui algumas. Tem essas classes aqui. Eu queria que vocês pensassem, só para a gente refletir, qual. Isso, qual classe espiritual você mais se aproxima, de qual classe espiritual você está mais distante? Vamos achar o seguinte: caiu um terremoto aqui e estão todo mundo desencarnado, certo? Qual classe espiritual vocês acham que vocês se aproximam mais, qual vocês estão mais distantes? Carnaval agora é dos batedores. O Zé, o batedor, já veio de cara. Tá? Só um comentário aqui. Para mim não tá assim, como é teórico aqui, né? Entre os espíritos neutros e batedores e perturbadores, teoricamente não teria que inverter também a ordem, se fosse o caso, ou se invertesse, acho que não ficaria tão errado, né? O Kardec coloca os batedores, perturbadores aqui como se eles não tivessem ele não detalha assim um tanto quanto a questão moral, um detalhamento da questão moral. Isso só salienta aqui que eles são frequentes com essas atitudes. Podia dizer que são quase a mesma coisa. Eu não notei muita diferença dos dois. Né? Se a gente ler tudo isso aqui, a gente vai ver que são muito que tem questão moral, assim, ele não detalha. Então, se a gente tivesse que escolher um deles, que a gente mais se aproxima. Você é generoso conosco, não na classe. Não? Tá, beleza. Talvez transitando aqui entre a nona e a sétima classe, né? Uma coisa aqui. E qual que a gente está mais distante? Os puros, né? Os puros, certo? A gente está mais distante dos espíritos puros. Já mais perto dos impuros. Isso. Primeiro degrauzinho ainda. Evolutivo, né? Com certeza. Então, os puros, eu acho que eu ganho, né? Então, a gente está mais distante contigo. Agora, qual que a gente se aproxima mais? Aqui te perguntar, e as crianças que são inocentes, seria o quê? Geralmente elas são inocentes.
Elas ainda não têm aquela maldade que quando vai crescendo já é adquirindo. Geralmente é com o tempo. Né? A criança, Qual é a característica? as crianças é o seguinte, o momento que eles estão passando, o momento infantil, Dois aqui, né? eles estão com a individualidade formada ainda. Entendeu? Então, se a gente vê o passado espiritual deles, A gente não sabe, né? para a gente classificar esse tem que ver o passado espiritual, eles vão chegar aqui. Porque eles vão manifestar logo, né? Não, porque às Quando vezes, chegar até a na minha mesmo, ela fala umas coisas tão certas, que tá na cara da gente, então parece que já tem uma coisa sábia no meio, né? Sim. E do mesmo jeito que eles fazem uma mentirinha tão assim, né, que a gente já pensa, nossa, que mentinha, né? Então, como que eles classificaram esse criança? Então não dá pra gente separar, assim, classificar as crianças, entendeu? Porque eles Não, como aqui, né? A gente mesmo vendo a gente, né? Sim, Isso que eu ia falar, eu acho que vai partir bastante da família, do contexto familiar. Né? Do que aquela família, em qual sintonia ela vai estar vibrando, em quais os espíritos vão estar ali em torno, e dependendo principalmente da moral da qual o pai vai passar para aquele filho. Aí vai construindo. Eu acho que depende mais ainda do histórico espiritual dela, certo? Porque cada filho vem com um histórico espiritual diferente que vai manifestar de uma forma. Né? E aí entra a educação dos pais e a nossa responsabilidade para que tipo de espírito a gente vai querer que ele seja. Vai levar, vai conseguir. Porque quanto mais próximo de chegar aqui da nona classe, não, da quinta classe, né? Vou colocar a quinta classe já seria um ótimo para a gente, né? Quanto mais próximo a gente chegar aqui, melhor. Tá? Por quê? Porque a gente só vai ter condição de influenciar positivamente eles quanto mais a gente se levar nessa classe espiritual. Tá? Então, assim, criança tem que esperar, esperar um período de formação dela para a gente definir. É lógico que algumas tendências a gente vai verificar, né? Isso que é difícil. Tá bom, gente? Isso aqui é só uma reflexão. Por que eu queria que a gente tivesse essa reflexão? Porque, de acordo com o que a gente é o que a gente vai estar sendo acompanhado, certo? Então, se nós estamos mais nessa, né, aqui na nova classe, né, na oitava, né, mais otimista aí na sétima, significa que nós estamos sendo acompanhados por espíritos puros. Né? Quer dizer, é lógico que a gente tem os espíritos superiores, eles não nos abandonam, mas significa que a gente ainda está clamando pela influência da vida. Né? Beleza. Vamos lá, espíritos da terceira hora. O supra-discórdia, desconfiança, usam todos esses disfarces para melhor enganar. Ele tenta enganar a gente, né? São ignorantes, malignos, inconsequentes, zombeteiros, metem em tudo que for do seu interesse. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais que realmente sabem. Importante a gente entender, né, que eles têm um mal, a matéria é muito mais forte que eles, né, e isso não impede que eles sejam muito inteligentes, eles tenham conhecimentos profundos. Então, só para a gente pensar aqui, qual a influência desses espíritos em nós, né, na sociedade? Influenciam na realização de crimes graves. Né? Às vezes, a gente ouve alguns crimes, né, Deodoro deve ter também, Santa Rita também não é tão grande, tem, mas algumas, a gente não vai comentar aqui, a gente ouve alguns assim, que deixam a gente de tal forma estarrecido, que a gente não acredita que tal pessoa fez aquilo, como é que ela conseguiu cometer aquele crime, etc. E aí, se a gente fosse tirar um retrato, um filme espiritual, a gente ia ver que a presença dos espíritos malfazejos, os espíritos da nona, da 10ª classe, seria constante ali, né, no processo de influenciação. Né?